Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. Então, o único recado que eu tenho é: saiu mais um 1001 filminhos. Então você que é nosso assinante pode ver ou no nosso Discord, tem lá o link pra vocês ouvir, ou tem no Orelo, ou no nosso Apoia-se, tá? Então, é isso, gente. Apoia a gente, você tem... Essa semana também vai sair o 1001 Vampiros, o primeiro episódio do 1001 Vampiros que a Jéssica fez sobre o beijo do vampiro. Então é isso. Bora para o episódio de hoje. O Antônio Luiz Costa, ele nasceu em 1953 em Santa Combadão, que é Combadão, tá, gente? É separado. Que é uma cidade de pouco mais de 3 mil habitantes, bem pequenininha, na região central de Portugal, próximo a Coimbra. Quando ele ainda era criança, o pai dele cometeu suicídio e depois de concluir os estudos, o Antônio entrou para a GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, basicamente a PM de Portugal. Ele era casado e tinha 2 filhos. Um dos filhos, nessa época que aconteceu este caso, né? Um dos filhos já tinha ido morar em outro país e o outro morava com ele e queria seguir os passos do pai e entrar pra GNR também. E ele sempre quis parecer como um membro respeitável da sociedade, né? Uma pessoa, um cidadão de bem, aí... isso mesmo ele tendo em casa uma imagem do ditador fascista Salazar, que foi responsável pela ditadura em Portugal, né? E Antônio admirava muito ele. Então acho que aí é a figura, né, do cidadão de bem aí, que transcende águas internacionais, né? Temos esses exemplares em vários países. O Antônio, ele foi promovido a cabo, e aí ele permaneceu trabalhando na GNR por 25 anos, até que ele se aposentou em 2004. E aí, um ano depois, em 2005, ele fez a sua primeira vítima. A Isabel Cristina Isidoro tinha 17 anos quando, em 24 de maio de 2005, por volta do meio-dia, foi abordada na rua por Antônio em seu carro. Como era uma cidade muito, muito pequena, todo mundo se conhecia, ainda mais ele era, tipo, o cabo, né? Ele era o policial ali que todo mundo conhecia. Então, ela tava a pé, né, voltando pra casa, e o Antônio ofereceu carona, já que eles moravam perto. E ele tinha emprestado 25 euros pra ela alguns dias antes, e começou a cobrar essa dívida, perguntando quando que ela ia pagar de volta. E aí a gente tem a versão do Antônio, que eu não acredito. No final aqui eu vou dizer o que eu acho que aconteceu, porque muito fácil pra ele contar essa história desse jeito, né? Dizer que a culpa era dela. Segundo o Antônio, a Isabel disse que não tinha como pagar esse dinheiro, mas que ela poderia trocar essa dívida por sexo. E aí ele disse que aceitou, parou o carro em uma área isolada e afirma que teve uma relação consensual com ela no carro. E depois disso, a Isabel teria ameaçado fazer uma queixa à GNR por estupro, ao que o Antônio ficou muito irritado, gritou com ela e a agrediu. Com o empurrão dele, Isabel bateu a cabeça e imediatamente começou a sangrar muito e ter convulsões. E ao invés de socorrê-la, o Antônio decidiu terminar de assassinar ela e a asfixiou. Como eu falei, eu não acredito nessa versão do Antônio, a gente tem só a versão dele, mas muito conveniente pra ele, né? Que a jovem de 17 anos tenha proposto que pagaria a dívida com favores sexuais, e aí, numa briga, ele teria matado ela sem querer. Pra mim, ele, na hora que abordou ela, já tinha a intenção de abusar dela e assassiná-la. Então, eu realmente não acredito que isso que ele contou tenha acontecido. Até porque a gente tem depois o que aconteceram nas próximas vítimas. Para se livrar do corpo, ele decidiu ir até Figueira da Foz, onde ele tinha um apartamento de verão, e aí ele conhecia aquela região. E com o corpo da Isabel no carro, ele foi para casa, onde pegou um grande saco plástico e fios de nylon. Depois ele dirigiu 90 quilômetros até o litoral, chegando em Cabo do Mondego, onde grandes barrancos ficam acima do mar. O Antônio colocou o corpo da Isabel nos sacos, adicionou uma viga de concreto que encontrou no local para fazer peso e amarrou tudo com os fios de nylon. Depois disso, ele jogou o corpo pelo penhasco nas águas abaixo, acreditando que ela nunca seria encontrada.
O corpo da Isabel, na verdade, foi encontrado alguns dias depois por um pescador, no dia 31 de maio. Só que, né, a polícia não tinha ideia do que havia acontecido com ela. Ela simplesmente havia sumido da cidade e o corpo foi encontrado no litoral. Ninguém tinha, assim, nenhuma ideia de por onde começar a investigação, né? 6 meses depois, o Antônio decidiu matar novamente, e aí no dia 14 de outubro, por volta das 11 da manhã, ele estava no quintal de casa sozinho, porque a esposa dele ainda trabalhava na cantina da escola local, e ele avistou uma adolescente que morava ali perto. A Mariana Gonçalves Lourenço tinha 18 anos e conhecia o Cabo Costa desde criança, e ela não suspeitou de nada quando ele puxou conversa com ela e convidou ela para ver algo interessante no barracão que ele tinha no terreno ao lado. E ao chegarem no local, depois da Mariana entrar no barracão, o Antônio revelou o motivo de ter atraído ela até aquele local. Ele começou a elogiar ela e dizer que ela era uma jovem muito bonita e tentou beijá-la à força. A Mariana ficou muito assustada, reagiu, empurrando ele e gritando, dizendo que ela ia contar tudo aos pais dela e também ia denunciar ele para a GNR. E aí o Antônio ficou muito bravo, agarrou ela e enquanto ela lutava para se soltar, ele deu uma gravata nela, né? Segurou ela com o braço no pescoço dela e a estrangulou até a morte. Mais uma vez, ele pegou seu carro, sacos plásticos grandes e fios de nylon. E o corpo da Isabel não demorou para ser encontrado, né, então, da primeira vítima dele. Então agora ele tinha outro plano. Ele foi até uma barragem em Penacova, a 30 quilômetros de distância, e atirou o corpo da Mariana no rio Mondego. O corpo dela permaneceu submerso até o dia 1º de junho de 2006, quando apareceram partes do cadáver junto à grelha da entrada do túnel de acesso de água para as turbinas, né, da barragem. O corpo da Mariana já estava em avançado estado de decomposição, quando um funcionário que operava uma máquina de limpeza trouxe ele para a superfície ao apanhar a 14 metros de profundidade junto com outros detritos que estavam ali emperrando as grades, né? Então, quando foi feita essa limpeza, eles encontraram os restos mortais da Mariana, mas muito tempo depois. O Antônio atacou novamente 6 meses depois de ter assassinado a Mariana. Em maio de 2006, a Joana Margarida Marques de Oliveira tinha 17 anos e era também vizinha do Antônio. No dia 8 de maio, ela estava voltando da escola por volta do meio-dia, quando passou pela frente da casa dele. E assim como ele fez com a Mariana, ele começou a conversar com ela e a atraiu para o barracão, dizendo que ia mostrar algo para ela. Mas dessa vez ele nem esperou ela entrar no barracão, ele tentou agarrar ela na estrada de acesso, ali na porta do barracão mesmo. A Joana resistiu, ficou indignada com ele, começou a xingar ele, chegou a bater nele com a mochila da escola que ela tinha. Mas o Antônio continuou indo pra cima dela, agarrou ela e sufocou ela da mesma maneira que tinha feito com a Mariana. Durante a luta, a Joana conseguiu arranhar o braço dele e os óculos dela caíram no chão e quebraram. E eles até foram encontrados no local mais tarde pela polícia. Então era uma prova, né, do que tinha, de que a Joana esteve naquele local e teve uma briga. Durante a luta dos dois, a Joana também tinha sangrado e ao colocar o corpo dela no carro, vestígios desse sangue foram deixados para trás. E como o corpo da Mariana, que era a segunda vítima, ainda não tinha sido encontrado, o Antônio achou que o local que ele tinha largado ela, né, era um bom ponto e também decidiu colocar lá o corpo da Joana na mesma barragem. A polícia já tinha percebido o padrão no desaparecimento das jovens. Todas elas moravam muito próximas da casa do Antônio, então eles já sabiam que era alguém daquela região. E, além disso, ele acompanhava de perto as investigações. Tem entrevistas com as famílias das vítimas também, contando que ele ajudava nas buscas, porque essas meninas até então estavam desaparecidas, né? Porque o corpo da Mariana e da Joana ainda não tinham sido encontrados. Ele ajudava nas buscas, ele dava carona para as famílias, então ele estava realmente acompanhando de perto. E, para algumas pessoas, ele fazia comentários estranhos. Bem estranhos, comentários que apenas uma pessoa que matou essas meninas faria, né? Então, uma dessas pessoas que ele comentou era um colega policial dele. E aí, quando ele percebeu que as perguntas estranhas que o Antônio fazia sobre os casos depois dos corpos serem encontrados, ele conversou com a polícia judiciária, né, que era responsável pela investigação. Um desses comentários era sobre a roupa que uma das vítimas estava usando. E ele chegou a perguntar para esse cara: você acha que eles suspeitam de mim?
quem é que pergunta uma coisa dessas, né? Sem ter feito nada? Por que eles iriam suspeitar de você? Tem motivos para suspeitar de você? Então o cara pensou exatamente isso, falou pra polícia. E aí, a partir dessas informações, o Antônio se tornou o principal suspeito. A polícia fez buscas na sua casa, encontrou o sangue no carro dele. E no dia 22 de junho, em um interrogatório, o Antônio confessou para a polícia os 3 assassinatos e deu detalhes de como tudo aconteceu e como ele tinha se livrado dos corpos e nos exatos locais, né, que ele tinha feito isso. Ele participou de reconstruções, né, do que havia acontecido, onde ele mostrou os locais exatos onde ele assassinou as adolescentes e desovou seus corpos. Mais tarde, o Antônio voltou atrás e disse ter sido coagido a confessar, mas assim, as provas, né, que tinham contra ele, em conjunto com o depoimento de testemunhas que contaram sobre seus comentários estranhos, foram suficientes para que ele fosse levado a julgamento. Ele foi acusado de 3 homicídios, 3 crimes de dissimulação de corpo, que é como é chamado, né, quando a pessoa tenta se livrar dos cadáveres, um crime de profanação de corpo, porque ele despiu uma das vítimas após a morte, 2 crimes de tentativa de coação sexual e um crime de denúncia caluniosa, porque depois que ele voltou atrás no depoimento dele, né, na confissão dele, ele começou a acusar o tio da Mariana de ser o assassino. Disse, eu emprestei meu carro pra ele vinha aqui me pedir saco plástico. Enfim, tentou botar a culpa no tio da Mariana, mas realmente não deu certo. O Ministério Público pediu a pena máxima da época, que era de 25 anos de prisão, e por conta disso, o caso foi central em muitos debates sobre o aumento da pena máxima a que alguém pode ser condenado em Portugal, principalmente se tratando de serial killer, né? Não que seja muito comum acontecer, mas quando acontece, realmente, né, é bizarro que a pessoa pode ficar presa apenas 25 anos. E a condenação saiu em 31 de julho de 2007, onde o Antônio foi considerado culpado de todos os crimes, menos a dissimulação do corpo de sua primeira vítima, Isabel, porque, tecnicamente, ela não estava morta quando ele atirou ela no mar, tentou se livrar do corpo, ainda não era um corpo. Então, por questões técnicas mesmo, a autópsia mostrou que ela ainda estava viva quando foi jogada ao mar. E, enfim, todas as outras acusações ele foi condenado. E agora, como já passaram 15 anos, o Antônio conseguiu direito à saída condicional. Então, ele cumpre pena na prisão de Évora e tem direito a sair por alguns dias por ano, onde ele vai para Fátima para visitar a família e para rezar, porque ele é muito religioso. Até hoje, ele volta atrás e diz que é inocente, que não assassinou nenhuma dessas meninas, mas as provas não mentem, né? Realmente foi um caso aí que gerou muita revolta até hoje, né? Justamente pelo fato de ele poder sair, as jovens que moram lá na cidade que ele morava, né, em Santa Combadão, tem muito medo. Ele é jurado de morte na cidade, então as pessoas falam que se ele voltar lá, ele vai ser assassinado. Mas, né, fica aí o questionamento, né, porque como... Não sei, gente, eu seria o killer. Eu acho que... Até porque ele diz que ele é inocente, né, então acho que ele realmente nem se arrependeu, né, porque ele diz que ele não fez nada. Então é realmente muito complicada essa situação. Mas fica aí um caso que eu não conhecia. Vou procurar aí mais alguns casos aqui de Portugal para contar para vocês. E em breve trarei mais casos daqui. Quem sabe eu visito alguns lugares, né, onde casos históricos aconteceram também, casos mais antigos. É isso, gente. Se você tiver indicação de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Entra lá no site milcrimes.com.br que você encontra todos os modos que você pode nos apoiar. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.